Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A embriaguez da mulher, esse texto aqui do comentarista, mais no canto da tela de vocês, o consumo excessivo de bebidas fortes é comum às meretrizes. Porém, esta está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Isso reforça a ideia de um estado teocrático, onde Satanás é o Deus e Senhor, e seu sistema religioso persegue os servos de Deus, que naturalmente lhe fazem oposição. Os santos apontam para todos os mártires do Antigo Testamento, por amor da palavra de Deus, e as testemunhas de Jesus apontam para todos os mártires da nova aliança, inclusive os da tribulação. O sangue dos santos, Atos 7, do 58 a 60, a perseguição dos judeus, a morte de Estevão, e lançando fora da cidade o apedrejaram. Um texto bastante conhecido da nossa comunidade cristã. Atos capítulo 8, versículo 1, perseguição dos judeus também contra a igreja. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Apocalipse 2,13, o trono de Satanás em Pérgamo. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês. E o último texto de hoje, a última exposição da noite. Esse sangue dos santos, para mais este outro autor, refere-se a esses impérios e suas religiões falsas que perseguiram Israel durante a época do Antigo Testamento e, de fato, até a época de Cristo. O sangue das testemunhas de Jesus aponta para os milhões na era da igreja que deram suas vidas pela causa de Cristo. O Império Romano iniciou essas perseguições aos cristãos, no que depois foi perseguido pela Igreja Católica Romana. E isso aqui é histórico, não há como negar isto. Esse sangue dos santos, então, Apocalipse 6, do 9 ao 11. Aqui o contexto é o quinto selo. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Apocalipse 13, 15, assassinatos por meio do falso profeta. Ele foi concedido o poder dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Mais uma vez, boa noite, paz do Senhor. Hoje vamos dar prosseguimento. Prosseguimento ao nosso estudo em Apocalipse capítulo 17. Vou começar com o 6, tá? Que foi o último versículo que a gente leu. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Esse aqui é o apóstolo João. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Versículo 10. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é,
é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 18 e último. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. O título que eu trago, a promessa de uma explicação acerca da prostituta e da besta, e nós poderíamos enquadrar apenas como a besta também todo esse contexto. E o que seria isso? O príncipe satânico da Grécia fora do abismo, que renovará o antigo império grego, como o 8º reino de Apocalipse 17, 8 ao 11. Esse autor aqui bem à direita, na tela, à direita e abaixo, a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Para esse autor, o que ele simboliza? Simboliza 3 coisas. Um anjo sobrenatural fora do abismo, um homem mortal e um reino. Muitas falácias surgiram por não se reconhecerem as 3 coisas no mesmo símbolo. Algumas passagens aplicam-se às 3 coisas, outras a apenas uma. Então o mistério da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Vamos lá para Daniel então, Daniel capítulo 7. Versículos 7 e 8, é uma repetição, a gente vai repetir muito isso. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Império Romano aqui. E tinha 10 chifres. Esse 10 chifres, então, representa Roma revista. Ele não existe ainda, mas acontecerá no futuro. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, que vai ser a Grécia revivida, ou o império do Anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel 7 também, versículos 23 e 25. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, aí já a Grécia revivida, que será o Anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E essa aqui então é a interpretação da visão de Daniel.
E Apocalipse 11:7, aqui falando da besta que sobe do abismo, que é a representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. Então esse príncipe da Grécia seria um demônio do abismo, a besta que sobe do abismo. A Grécia revivida seria o próprio reino, e o anticristo, que é quem vai comandar esse reino. E aí diz assim o texto: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Aqui falando das duas testemunhas. Um outro autor aqui nesse canto superior, a besta a leva. Por isso ela deve ser alguém diferente da besta propriamente dita. Uma é política, a outra é religiosa. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Ela não é nenhuma das cabeças ou chifres. Simboliza algo. E as cabeças e chifres simbolizam outra coisa. Para entender de fato a besta, é preciso pensar nela como algo diferente das cabeças e dos chifres. Do outro lado da nossa tela tem mais outro autor aqui, à direita da tela. A besta que viste, para ele, representa um anjo caído que ajudou os líderes desses impérios do passado nos seus esforços para destruir Israel. Já não estava ativo durante a época de João. Há de subir do abismo. Esse poderoso anjo caído foi confinado ao abismo há aproximadamente 2.300 anos e ainda permanece ali, mas logo será libertado para ajudar o anticristo. E irá à perdição, quer dizer que depois do seu erro de ajudar o anticristo na terra, ele será lançado no lago de fogo. Os moradores da terra então se admirarão. Apresenta o fato de que toda pessoa que não é salva na terra durante a grande tribulação ficará assustada e assombrada quando vir o anticristo, que fará coisas que nenhum outro homem jamais fez. Era e já não é. Não estava ativa durante a época de João. Então ali ele já estava preso antes da época de João. Antes do Império Romano ele já havia sido preso nesse abismo. Virá, ele será libertado do abismo para ajudar o anticristo. Ele continua lá preso. Mais uma repetição de outro texto. Aqui o mistério da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher, Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, a besta com 10 chifres e 7 cabeças, representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. Apocalipse 17, aqui mesmo, nesse capítulo que estamos vendo, Apocalipse 17, do 9 ao 12, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora.